e com muita vontade o professor Anderson Baltar. Aplauda ao Senhor pela vida dele. Na apostila, você vai ver que há uma breve biografia, que eu fiz questão de colocar, só por uma questão de referência, ok? Para você... Estou atrapalhando? Com certeza. Tá, deixa eu passar aqui. Eu vou apresentar ele para vocês, lendo aqui, página 17. Tem até uma fotinho dele aqui. Anderson Baltar. Para quem não conhece, o nosso querido Anderson, ele tem sido o administrador da nossa igreja, administra as igrejas de bom sucesso, principalmente na questão financeira, né? Na questão de patrimônio, na questão de logística. Ele faz o suporte ao pastor Jaime na questão da administração geral da Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Ele é formado em Direito, é professor de inglês, tem experiência vasta de administração de grandes partidos políticos no Brasil, desenvolveu durante muitos anos um trabalho de administração junto a partidos políticos no Brasil. Ele é casado com a Josiane, pai da Érica e do Davi. Está aqui com vocês. Ele vai trabalhar a matéria que nós chamamos de administração da igreja, ok? Então, professor Anderson, faça uma oração que eu não fiz. Vamos fazer uma oração? Sentado como estamos, vamos apresentar a Deus o professor, apresentar a Deus esse tempo precioso. Te louvamos, meu Deus, por esta linda oportunidade, pela chegada dos teus filhos. Obrigado porque o Senhor prepara dias como este, Senhor. Queremos te pedir que esse seja um tempo muito proveitoso, um tempo rico, e que possamos crescer um pouquinho mais, Pai, no trabalho de excelência, Pai, dentro da tua casa, no teu reino. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos absorver, Senhor, o máximo de informações possíveis, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Querido, só uma informação importante. Nós vamos ter um intervalo, e após o intervalo nós teremos uma aula com o pastor Marcos Cedecias sobre liderança. Então, nós vamos respeitar o horário. Nós vamos agora até às 20 horas e 25 minutos, 20 horas e 30 minutos, e nós vamos ter um intervalo, ok? Eu preciso que você respeite o intervalo, porque o pastor Marcos Cedecias, ele tem muito conteúdo para esse tempo final. Então, ele vai começar em 10:50, em ponto, ele começa a aula. Então, seja rápido no seu lanche, rápido para ir no banheiro, rápido para resolver a sua vida, para a gente não perder o tempo e 10 horas em ponto fechar a aula, ok? Obrigado, Deus abençoe. Rapaz, tudo bom? Sabe quando um currículo derruba o cara? Foi esse aqui que ele botou. Como é que é? Vasta administração de grande experiência, vasta em administração de grandes partidos políticos no Brasil. Derrubou tudo. Derrubou. Quem é que fala assim, agora esse cara vai falar, só sabia falar do PMDB, agora vai falar alguma coisa de igreja? O que ele vai saber falar de igreja? Boa noite, meu nome é Anderson, como ele já falou. Estamos aqui em Bom Sucesso como administrador desde 2011. O que nós vamos conversar aqui hoje não tem nada de espetacular. Ninguém inventou a pólvora aqui. Quando eu começar a conversar com vocês, com certeza vocês vão dizer, mas isso eu faço em casa. E realmente você faz em casa. Mas isso eu faço na minha loja, no meu comércio. E realmente você faz na sua loja, faz no seu comércio. Isso eu faço no meu dia a dia. Realmente você faz no seu dia a dia. Não há nada de novo no que nós vamos conversar. Não há nada de novo. No entanto, quando a gente começa a falar disso dentro da igreja, as coisas começam a mudar de figura.
Parece que as cores começam a ficar diferentes, as cores com relação a finanças, quando nós vamos falar dentro da igreja. Principalmente para nós que somos líderes. Só no primeiro olhar, eu já vejo pastores que hoje já são dirigentes, eu já vejo pessoas que hoje já exercem o seu ofício dentro da igreja, e tenho certeza que elas vão concordar comigo que fica um pouco diferente nós falarmos de dinheiro dentro da igreja, com relação a receitas e despesas, do que quando a gente fala numa empresa, quando a gente fala no comércio, quando a gente fala na casa da gente. Principalmente porque a gente vai falar de dinheiro que não é nosso. A gente vai falar de gastos que nós vamos efetuar com um dinheiro que não é nosso. É um dinheiro que vem proveniente, e a gente vai falar de receitas provenientes de doações, ou seja, dízimos e ofertas são doações. Então, são um dinheiro que vem para você administrar, você dirigente, você administrador, você secretário, você que trabalha, tesoureiro, é um dinheiro que vem, que não é seu, mas vem para a sua mão para você administrar. E se vem para a sua mão para você administrar, você tem que administrar muito bem. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente pensa no macro, no tudo aquilo que a gente quer alcançar, mas a gente esquece que a gente tem que pensar no planejamento para alcançar tudo isso. A segunda aula que nós vamos falar é uma aula que fala sobre planejamento. Nós vamos ver como a gente pode trabalhar com isso de forma tranquila, a proporcionar todos aqueles sonhos que nós queremos. A nossa terceira aula é uma aula mais prática. A nossa terceira aula é uma aula que vai falar sobre as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer esses controles. Essa será a nossa terceira aula. Teremos só 3 aulas, teremos só 3 encontros, e eu acho suficiente para nós podermos conversar, batermos um papo a respeito sobre a administração da igreja. Antes disso, está tudo tranquilo aí, Igor? Antes disso, eu quero ver com vocês um vídeo de um grande pensador com relação à economia. Esse cara, ele é um dos melhores pensadores que eu já vi a respeito de economia, desperdício, a respeito de gasto bem feito. É esse senhor que nós vamos ver agora. Passa para mim o vídeo. Se a minha mãe derramava sal, ela sempre jogava um pouco por cima do ombro. Boa sorte! O sal derramado custava 9 centavos. Pai, dá pra parar na lanchonete? Tem dinheiro pra lanchonete? Julius, eles têm que comer. Mas não tem que ser em lanchonete. Eu guardei mortadela na mala do carro. Eu vou encostar. Meu pai, Julius, sempre tinha mortadela à mão, pra garantir. A gente compra um combinado. Drew fica com cheeseburger, Tônia com a batata frita e Chris com o refrigerante. Uma vez eu fiquei só com o gelo. O que tem um mingau de aveia? O Chris é muito grosso. E a pilantrinha sabia disso. Não precisa comer. Eu sei que você não vai jogar o mingau fora. Come aí. A aveia custou 30 centavos. O meu pai sabia o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Telefonista? Eu quero uma ligação a cobrar. Meu pai tinha um sistema para derrubar os preços de chamada a cobrar. Alô? É uma chamada a cobrar. Papai Bem, Nebraska, Milharal, Cris, lixo, desliga. Você vai aceitar? Chamada a cobrar do seu pai? Ele tá bem, está em Nebraska, o milharal é lindo e o Chris tem que botar o lixo pra fora. Tá bom. Com o tempo, a companhia telefônica passou a desligar na cara do meu velho. Alô? Ligação a cobrar. Para aceitar. Tá vendo aí como ele é bom? Como esse grande pensador, Julius, viu como ele é bom? Exageros à parte. Ele sabe muito bem como ele ganha o dinheiro e como ele gasta o dinheiro.
ele sabe cada preço do que ele gasta. Ele sabe cada preço daquilo que ele compra. Ele sabe exatamente onde ele gasta o dinheiro suado que ele ganha. Essa é a nossa função como administradores da igreja. A gente não tem o luxo de comprar só porque a gente gostou. Se você é administrador, se você é um gestor da igreja, é um gestor do dinheiro alheio, você não pode ter aquela vontade de gastar só porque achou bonitinho. Ah, eu achei legal, vou comprar para a igreja. Não, espera aí. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Ah, eu não sei qual é o preço disso. Não, você tem que saber. Você é administrador da igreja, você precisa saber qual é o preço. E mais, você precisa saber mais 2 ou 3 preços daquele produto que você vai comprar. Você tem que ter responsabilidade quanto a isso. É interessante, alguns aqui já devem ter passado por isso, e a gente vai falar isso sobre gastos variáveis de novo, mas eu vou começar falando sobre isso. Quantos músicos tem aqui? Rafael, levanta a mão, Rafael. Rafael, levanta a mão. Quantos músicos tem aqui? Amém. Vamos lá. Então vocês não vão se ofender com o que eu vou falar. Um dos grandes problemas que a gente tem na administração são quem? Os músicos. Porque você tá ali batalhando com o teu orçamento apertadinho, vem daqui, vem dali, aí chega o rapaz, senta na tua frente e diz assim: pastor, olha só, com esse baixo aqui não dá mais não. Com esse baixo aqui de como é que é? De 4 cordas? De 4 cordas. De 4 cordas não dá não, porque na congregação tal ou na igreja tal tem um baixo de 5 cordas. O abençoado nem com 4 sabe tocar. Mas ele quer o de 5. Mas por que, meu filho? Senta aqui, vamos lá, vamos falar. Você quer o de 5 por quê? Qual é a sonoridade? Eu não sei não, mas é bom. É bom. Na outra igreja, eles me disseram que é bom. Se é bom para outra igreja, é bom para a nossa também. Tá, meu filho, mas não temos, não, então não tem jeito, pastor. Com esse baixo aqui, a gente não tem como tocar. Aí você vai tentar explicá-lo que você não tem orçamento para isso. Mas ele não vai compreender que você não tem orçamento para isso. Um caso que nós tivemos aqui. Um irmão chegou, com esse teclado não dá para tocar. Ele está ruim, ele está péssimo. O que tem que fazer é jogar fora. Ruim, tá ruim, tá. Eu chamei, mas se consertar, fica bom, pastor Anderson, não tem como ficar bom. Não tem como ficar bom. Ele está ruim. Eu falei, ok, chamei o nosso técnico, pedi para consertar. Ele foi, consertou todas as teclas que estavam com problemas, consertou tudo que tinha para. Eu entreguei de volta, falei assim, aqui, ó, tá aqui. O teclado consertado, bom, tocou, experimentei na frente dele, mas não era isso que eu queria era um outro, novo. Falei, não, espera aí. Você queria era um que funcionasse. Não, eu queria era um novo. É isso que a gente enfrenta todo dia. É isso que vocês vão enfrentar todo dia. E vocês precisam ter a consciência de que a igreja, mais do que nunca, ainda mais nessa época que nós vivemos hoje, ela não pode desperdiçar dinheiro. Ela não pode desperdiçar recursos. Um recurso desperdiçado numa compra errada, ele pode fazer falta mais à frente numa coisa que é realmente necessária. Som também. Hoje eu tive uma surpresa. Eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha que ir numa das nossas igrejas, que todo o som estava pifado. Aí eu
Tudo, som pifou, ó, já desmontei tudo, está tudo pifado. Ok. Chamei o técnico de novo, o técnico foi lá, recolheu tudo. Eu falei, antes de recolher, você vai fazer o seguinte, você vai testar equipamento por equipamento, para a gente ver se está realmente pifado. De todo o equipamento que estava ruim, uma mesa de som é que estava o problema. Então, se você não avalia, você pega todo aquele equipamento, descarta, pensa nessa situação, gasta o dinheiro, compra tudo novo, quando o problema era só de uma mesa de som. O problema era só de um daqueles equipamentos, e não de todos os equipamentos. Então, o administrador, a pessoa, o gestor de uma igreja, ele tem que pensar muito bem nisso. Ele tem que avaliar muito bem os gastos que você vai fazer. Os gastos que você fizer dentro da sua igreja são gastos que têm que ser necessários. Necessários. Porque você está trabalhando com o quê? Com dízimos e ofertas. Você não pode desperdiçar isso. Você está desperdiçando. Eu acho incrível quando alguém chega na igreja e isso acontece, não sei se acontece na igreja de vocês, mas na nossa acontece. Quando a pessoa está desperdiçando aquele papel que tem ali no banheiro, ele pega 10, 15 folhas para só fazer aquele bolo e jogar no lixo. Ele não entende que aquilo ali é o dinheiro dele que ele está jogando no lixo. É o seu dinheiro que você está jogando no lixo. É o seu dinheiro que você está desperdiçando. É a sua contribuição que foi de ralo abaixo, que foi para o lixo. Então tem que haver muita responsabilidade nos nossos gastos. Muita. Às vezes, o administrador, o gestor da igreja, e vocês serão esses gestores, ou já estão atuando como gestores da igreja, ele tem uma difícil função, que é dizer não. Não. Nem sempre você é compreendido. Você precisa olhar mais à frente, olhar o todo, porque todo mundo que vier falar com você vai falar da sua necessidade, da necessidade da sua igreja. E ele quer que você resolva aquela necessidade naquele momento. Ele não quer saber que você tem, no nosso caso, 32 congregações. O que está acontecendo é que a minha está com problema e você tem que resolver. É bom quando a gente usa exemplos nossos, né? Eu vou usar um exemplo do meu pai. Meu pai está ali, ó, na primeira fileira, ali, ó, com a cara séria ali olhando. Ele é também um gestor da nova congregação Jacarepaguá. Aí ele me ligou hoje e falou assim, olha, além de uma coisa que eu tinha que mandar para lá, tem mais um negócio que tem aí que você tem que mandar. Eu falei, não. Ele falou, mas por que esse não tão seco assim? Esse não tão rápido? Eu falei, porque eu sei o que está acontecendo em outros lugares. E isso aí vai atender a outros lugares e não precisa, nesse momento, atender a essa congregação. Você vai ter essa função de dizer não para a dirigente do conjunto de crianças. Imagina, a dirigente do conjunto de crianças. Aquelas criancinhas, tudo vem acompanhando o dirigente para sensibilizar o teu coração. Que ela vai chegar, ela não vai vir sozinha, ela vai vir com as criancinhas do lado, e vai dizer, olha só, eu tenho que fazer uma festa, e nessa festa tem que chamar fulano, beltrano, cicrano, e nós precisamos de tanto de recurso. E você vai dizer, não. Infelizmente, minha irmã, não vai ser possível realizar da forma como a senhora quer. Mas a gente pode fazer dessa e dessa forma. Sai a dirigente e sai as criancinhas tudo ao redor dela, chorando porque você é mau. Porque você é chato. Porque você
não quis fazer aquilo que elas queriam que fizesse. Mas essa é a sua função. Essa é a sua função. Eu costumo dizer que desde o ano de 2000, eu tenho a função de ser chato. Foi a minha primeira função de chefia nessa relação. Então, desde 2000, a minha função é ser chato. A minha função é dizer não. A minha função muitas vezes é demitir a pessoa. Às vezes a pessoa está invocada com outra, resolveu demitir, em algumas empresas, não na igreja, mas quando na hora de demitir, o que faz? Anderson, vem cá. Pois não, você vai ter que demitir fulano de tal. Mas peraí, mas não é o senhor que... Não, mas é a sua função. Essa é a sua função, é ser chato. E a sua função, administrador, é ser chato. O administrador, um chefe antigo meu falou o seguinte, uma vez, eu fui reclamar com ele, ele falou, todo mundo reclama de mim, todo mundo me olha com cara feia, ele falou assim, o dia que eles não te olharem com cara feia, eu te mando embora. Porque essa não é, a tua função não é ter a cara boazinha, a tua função é ter a cara feia, para que toda vez que venham falar com você, eles pensem bem no que vão falar com você. Administrador, por mais que pareça muito chato, essa é a sua função. Tu viu o Júlio ali? O Júlio falou do leite que foi derramado. Você vai falar da luz que está acesa. O Júlio falou ali do sal que foi feito. Você vai falar da água que está pingando, que a pessoa, ao invés de dar só um jato, a pessoa abre tudo. Você vai falar disso. Você vai falar do copo que vão gastar em excesso. Não sei se você já viu ali no nosso bebedouro. No nosso bebedouro tem ali, adote um copo. Você não precisa, toda vez que você vai ao bebedouro, pegar um copo descartável, utilizar e jogar fora. Você vai lá, você tem 2 horas de culto. Se você for na primeira vez, você guarda ele com você e você usa durante todo o culto. Você acha que isso é algo que todo mundo vai gostar? De ficar com um copinho na mão? Não vai. Então, mas essa é a tua função. A função sua é de ser chato. Acostume-se com isso. A sua função, se você quiser realmente ser gestor, a sua função é de dizer nãos. Existem nãos que têm que ser ditos. Nós vamos começar, daqui a pouco nós vamos começar, pode até... ele está aqui. A sua função, está aí na apostila de vocês. A sua função é observar e fazer uma avaliação das despesas que acontecem, também das receitas e das despesas que acontecem na sua igreja. E, diante disso, você vai ter que falar não. Nós vamos começar a ver uma face que muitas vezes a gente não enxerga na nossa igreja. A gente vem para adorar, a gente vem para louvar ao Senhor, e parece que tudo isso é automático, né? Muita gente enxerga que tudo isso é automático. As luzes se acendem sozinha, o som funciona sozinho, e eu venho aqui para adorar, e às vezes quando o meu pastor fala de oferta, eu ainda fico invocado com ele, porque ele falou de oferta. Como se tudo isso aqui, que você está vendo, funcionasse sem custo nenhum. Mas ele tem custo. E muito alto, diga-se de passagem. Despesas fixas. A principal característica dessa despesa é sua periodicidade. São aquelas que chova ou faça sol, todos os meses ela te alcançará. Luz, água, telefone, aluguel, salários e encargos de funcionário. Congregações, vocês também têm essas despesas. E chova ou faça sol, essa despesa, ela vai acontecer. E elas são
inegociáveis, como está ali. Ó. Essas despesas são inegociáveis. O atraso de alguma delas pode trazer um problema enorme para a funcionabilidade e para a reputação da igreja. Você não pode deixar de pagar conta de luz. A tua congregação não pode atrasar conta de luz. A tua igreja não pode deixar de pagar conta de luz. Isso tem que estar previsto no teu orçamento. Não há vergonha maior do que você ter. Você está cultuando, você está louvando, você está bendizendo e de repente você não tem mais luz para falar nada. Você vai ter que falar no gogó. Mas por quê? Caiu a luz? Faltou luz? Não. Deixei de pagar. Você imagina uma igreja com a equipe da Light em cima do poste cortando a luz. Pensa bem. Que vergonha. Então esse é o tipo da despesa que ela é inegociável. Água, a mesma coisa. Como é que uma igreja pode sobreviver sem ter água dentro dela? Alguém me dá uma sugestão? Como alguém pode sobreviver? Como a igreja pode sobreviver assim? Banheiros, bebedouro, lavar rosto. Não há condição disso. Mas existem pessoas que negociam esse tipo de coisa. Telefone, o aluguel, já pensou a igreja ser despejada? E isso acontece. Uma igreja ser despejada porque deixou de pagar o aluguel. E muitas vezes isso acontece. Salários, encargos de funcionário entrando na justiça porque a igreja deixou de pagar o salário dele. Não porque haja uma interpretação errada de alguma coisa, não. Deixou de pagar o salário. Não pagou aquilo que é devido. Não há essa possibilidade, meus amigos. Não há como nós inventarmos moda, como diziam os antigos, com relação a isso. Essa nossa igreja aqui, nós temos uma despesa mensal, depois que nós fizemos todas as reformas, botamos ar-condicionado, nós temos uma despesa mensal de luz de R$10.000, de 10 a 12 mil reais, de água de 2 a 3 mil reais. E você não pode negociar isso. Você não pode chegar e dizer, vou deixar de pagar a luz para comprar o baixo do Rafael ali. Eu não posso fazer isso. Eu não posso vou deixar de pagar a água nesse mês para eu poder comprar um som. Não pode. Mas a gente que negocia isso. O funcionário? Não vou pagar fulano de tal, não. Não posso deixar de pagar, não vou pagar fulano de tal, não, porque fulano de tal, nem acho que ele merece o salário que ele está recebendo. Você não pode fazer isso. Ponha isso na sua cabeça. Eu brinquei com um amigo aqui, dizendo que essa aula é a aula mais chata que tem. E é verdade, é a aula mais chata que tem. Mas é uma aula que tem que colocar para vocês a realidade de tudo isso aqui que se movimenta. Tudo isso aqui que se movimenta tem custo. Tudo isso aqui que se movimenta tem que ser sustentado. E você não pode abrir mão disso. Então, despesas fixas, essas despesas fixas, elas têm que estar no teu sangue. Quando o teu tesoureiro chegar para falar com você, olha, tem tanto de arrecadação. O que você vai dizer? Olha só, separa o dinheiro da luz, separa o dinheiro da água, separa o dinheiro do telefone, separa o dinheiro do aluguel, tem funcionário, tem a zeladora, separa o dinheiro da zeladora. Separou? A partir daí a gente vai começar a conversar a respeito do que a gente pode fazer. Se não separou, tem alguma coisa errada. Se não separou, tem alguma coisa errada. O que está errado? Você vai me dizer.
Mas a tua prioridade tem que ser isso. A tua prioridade precisa ser esses insumos. É por isso que hoje, há uma estatística que diz que entre 10 igrejas que se formam, pelo menos de 3 a 4 quebram. Literalmente quebram. Quebram por quê? Porque gastam mais do que arrecadam. Gastar mais do que arrecada no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai entrar em cheque especial. Gastar mais do que arrecada no seu dia a dia, você vai precisar de quê? Você vai precisar de um empréstimo. Gastar mais do que você arrecada no seu dia a dia, o que vai fazer com você? A sua casa vai começar a faltar coisa. Igreja, gastar mais do que arrecada no seu dia a dia, qual é o destino dela? Quebrar como uma empresa. Isso tem que ser muito bem observado. As finanças da igreja, elas têm que ser muito bem geridas. Nós não estamos mais em tempo de desperdiçarmos. Hoje você vê que cada vez mais os nossos recursos, eles estão diminuindo. Quem trabalha aqui com a igreja, quem é dirigente de congregação, ou quem trabalha com a tesouraria, sabe que cada dia mais os nossos recursos vêm diminuindo. Porque os irmãos não têm fé? Não. É porque a situação do país modificou. A situação do nosso país hoje, nós temos uma gama de pessoas desempregadas. Nós temos uma gama de pessoas que estão em subempregos. Nós temos uma gama de pessoas que hoje não contam com a mesma qualidade de vida que tinham há 5 anos atrás. A vida mudou. A vida mudou, a realidade nossa muda também. A realidade de nós como igreja também muda. Continuamos tendo fé que Deus provê tudo. Continuamos entendendo que a nossa vida está na mão do Senhor. Continuamos entendendo que a igreja tem dono, e o dono é Deus. Mas também entendemos que Ele nos dá capacidade para raciocinarmos e nos dá capacidade para nos organizarmos. Ou seja, Ele continua provendo, mas nós temos que nos organizar. Porque na medida em que nós não nos organizamos, nós estamos pecando. Na medida em que essa organização não acontece, a gente trabalhando com esse salário, com esse dinheiro do povo, na medida em que nós não nos organizamos para fazermos produzir, ou para fazermos com que esse salário e essas ofertas e esses dízimos sejam algo produtivo dentro da igreja, que faça fluir dentro da igreja, se nós não organizarmos e fazermos com que isso aconteça, nós estamos pecando. Ele providencia, Ele dá a provisão, mas nós, com a nossa falta de organização, o que fazemos? Jogamos no lixo. Precisamos entender isso. Mais do que nunca precisamos entender isso. A segunda parte, despesas variáveis. Essa aqui entra o baixo. Entendeu? São aqueles gastos necessários para atingir a atividade fim. Músico é necessário para nós atingirmos a nossa atividade fim? O culto precisa ter músico? Precisa. O culto precisa ter som? Precisa. Precisa ter iluminação? Precisa. Precisa ter a cadeira onde você está sentado? Precisa. Ele precisa ter o produto de limpeza, ele precisa ter material de escritório, ele precisa ter alimentação. No nosso culto, tudo isso precisa. Mas aí é onde você pode gerir e cortar. Despesas fixas, você não corta nada. A despesa fixa, o que você pode é diminuir. Você pode economizar e diminuir na luz.
mas você não corta a luz. Você pode se organizar e diminuir o fluxo da água que entra no templo. Ou você vai fazer com que desperdícios sejam eliminados, mas você não corta a água. Mas o som, você pode cortar. Ao invés de eu ter 5 microfones, se eu não posso comprar 5, eu compro 3. Se eu não posso comprar 3, eu compro 2. Mas o que eu não posso é entrar numa despesa que seja maior do que a minha arrecadação. Porque achei aquilo que eu falei no início, porque eu achei bonito. O som daquela igreja é espetacular. Quanto é que é o som daquela igreja? 100 mil reais. Eu arrecado quanto? Eu arrecado 2 por mês. Eu posso comprar aquele som daquela igreja? Eu não posso. A não ser que eu faça uma campanha, a não ser que aí costuma falar isso, pastor Samuel, ele é muito engraçado nisso. Ele fala assim, vamos vender o cuscuz, vamos vender a tapioca, vamos vender o hambúrguer, um cachorro quente, e a gente talvez consiga comprar isso. E é verdade. Se você conseguir fazer com que uma mobilização entre os teus irmãos, e essa mobilização te proporcione a verba necessária, amém, ok. Você não mexeu no teu orçamento, você não mexeu naquilo que todo mês entra para você, e você conseguiu alcançar o objetivo. Agora, se você não vai fazer, meu amigo, não tire do teu orçamento, porque vai faltar. E aí vai começar a complicar. O filho, quando não tem dinheiro, ele costuma pedir a quem? Ao pai ou à mãe. A congregação, quando não tem dinheiro, vai ter que recorrer a quem? A mãe. A sede. E se a sede não tiver dinheiro? Como é que a gente faz? Chora, boa, chora. Boa, chora. Chora. Porque muitas vezes a gente aqui não está esperando esse problema que está lá na ponta. Presta bem atenção. Eu não sei muitas vezes, e isso acontece, embora sendo um administrador daqui, muitas vezes tem um irmão lá na congregação, isso não acontece não, pastor Paulo César, mas eu vou falar com o senhor, usar o seu exemplo. Mas vai ter um irmão lá na Ebenezer que vai comprar um algo e vai tirar, vamos usar a expressão, vai tirar por lá. Eu não vou saber. Mas quando chegar o dia do vencimento do boleto, que a congregação não conseguir pagar, ela vai ter que vir aqui. Aí agora, o meu orçamento está enxuto, o meu orçamento está certinho, mas de repente, eu tenho uma bomba na mão. E muitas vezes, a matriz não vai conseguir cumprir com isso. Graças a Deus, nós temos aqui, eu estou usando o exemplo nosso, eu sei que existem irmãos de outras igrejas aqui, mas eu preciso usar o exemplo de onde nós estamos. Graças a Deus aqui, nós nunca passamos por isso, de chegar uma bomba de congregação. Graças a Deus, nós temos dirigentes muito responsáveis. Mas queremos formar dirigentes ainda mais responsáveis, que entendam que dinheiro não dá em árvore. Que entendam isso. Muitas vezes a gente lidar com pessoas que não têm essa sensibilidade de entender isso. Não, a matriz tem que fazer, não, a matriz tem que comprar, não, a matriz tem que... Mas e a gente tira dinheiro de onde, meus irmãos? Se o dinheiro que nós temos sai da mesma fonte do dinheiro que vocês também têm na congregação. A gente tira de onde? E às vezes quando você pede para consertar algo, não, nós vamos consertar algo, não, mas eu quero novo. E a gente tira dinheiro da onde para comprar esse novo? Da onde que eu tiro esse dinheiro?
É essa visão que o administrador tem que ter. É essa visão que você, lá na congregação, que você lá no seu trabalho, que você lá no seu conjunto, que você lá na sua festividade, quando você está planejando, quando você está procurando como é que a gente vai fazer isso, você tem que ter. Tivemos uma festa agora, uma festa linda aqui, das mulheres. Linda, 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 uma festa linda. 100% financiado por cantina. 100% financiado por cantina. Quando chegaram para prestar conta para mim, colocaram, ó, as despesas estão aqui, Anderson. Receita para cobrir todas essas despesas estão aqui. 100%. E essa, cada vez mais, é a nossa realidade. A gente não pode começar a fazer gastos e eventos e tudo isso baseado na nossa arrecadação. Nós temos que custear aquilo que nós vamos fazer. O que hoje o governo tanto se pega, né, nessa crise que avassala o país? É que as despesas são maiores do que as receitas. As despesas cada vez mais são maiores do que a receita. Aí, quando você está com uma despesa muito grande e uma receita pequena, vem os traumas, que é reforma de previdência, reforma trabalhista, reforma disso e daquilo outro. Vem os traumas. Por quê? Porque você vai ter que cortar de uma vez só. Não é mais fácil você ir controlando isso? Você ir controlando, controlando, para que sempre fique aquele equilíbrio entre receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa. É algo que é chato, de novo eu digo, mas a gente precisa pensar nisso. A gente precisa amadurecer quanto a isso. Questões agora, que aí você anota aí, de receitas. As receitas também são também da mesma forma fixas e variáveis. A receita fixa, ela se baseia em quê? Vamos lá. A gente falou muito a respeito disso hoje. Não, ela se baseia em quê? Ela é periódica, como uma despesa. Ela acontece todo mês, como uma despesa. Oi? A receita fixa, ela se baseia em quê? Em dízimos e ofertas. Você, dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, você sabe qual é a base de receita que você tem mensalmente. Ela pode variar um pouquinho, um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do tipo de situação, mas você sabe que você tem uma entrada fixa no mês de tanto. Você tem tantos dizimistas, você tem tantos ofertantes, e mensalmente você tem essa receita essa receita fixa. Uma receita que ela não varia tanto. A gente pode, Anderson, mas essa receita, o irmão pode dar um pouco mais de oferta, o irmão pode ter um dízimo maior, ok, isso vai acontecer. Mas normalmente ela não vai ultrapassar entre 20% a 30% da tua base orçamentária. Essa é a receita que você tem fixa. Agora você tem uma receita variável. E é a respeito dessa receita variável que eu quero conversar com você. A receita variável é a receita da cantina. A receita variável é a receita da blusa. A receita variável é a receita da caneca que você vende. A receita variável é a receita do doce que a irmã doa e entra essa receita para a igreja. Mas a gente tem se confundido um pouquinho com relação a essa receita variável. Numa simples área chamada cartão de crédito. Nós abrimos um leque quando começamos a colocar a máquina de cartão de crédito dentro da igreja. Muito importante
facilita demais a arrecadação. Só que nós não estamos sabendo trabalhar com isso. Por quê? Todos vocês sabem que o cartão de crédito, nós temos um percentual que nós pagamos à administradora. Esse percentual, de toda a operação, você vai pagar a administradora. E ela vai entregar a você esse valor, vai entregar a você, igreja, esse valor, daqui a o quê? 30 dias. É que ela vai entregar a você. No crédito. O débito, ele é no dia seguinte, mas também você paga. Mas, comparado ao crédito, isso é irrisório. Entendeu? Então, no débito, você não faz tanta diferença. Agora, no cartão de crédito, isso eu tenho visto tremendamente. Você faz o cálculo para a sua festividade. Você prevê um orçamento de tantos reais, de R$1.000 em camisas. Aí você traz para mim, o administrador, R$1.000 em boletas de cartão de crédito. E você diz o quê? Está aqui, está pago. Está pago? Não está pago. Não está pago. Por quê? Porque a taxa que foi cobrada no cartão de crédito, ela vai ser debitada para a gente, então não vai entrar 1.000. Vai entrar 1.000 menos a taxa. Então, se você vai planejar alguma coisa com relação e que você vai querer usar o cartão de crédito, pense bem no teu preço que você vai colocar na camisa, que você vai colocar na caneca, que você vai colocar no lanche, que você vai colocar em qualquer coisa. Pense que você terá que botar em cima daquilo a taxa do cartão. Porque senão vai continuar dando déficit para a igreja. Dando déficit para o orçamento mensal da igreja. Outra coisa, é incrível ver isso. Parcelamento no cartão de crédito. Vamos fazer um acampamento em março. Nós estamos em que mês? Perdão, em março. Em julho, nós estamos em que mês? Março. Se eu vou fazer um acampamento em julho e começo a anunciar isso aí em março, qual é o mínimo que eu posso fazer de parcelamento? Qual é o máximo, perdão, que eu posso fazer de parcelamento? 3, eu posso dar até desculpa de botar 3. Mas era 2 ou 3 no máximo. A gente consegue ver gente que vai fazer um evento no mês que vem e diz assim, parcelamento em 6 vezes. Onde é que está, não vou dizer o lucro, mas onde é que está a vantagem de fazer isso? Ah, não, mas nós vamos arrecadar, tá? Você vai arrecadar, você não vai nem conseguir pagar aquilo que você está se propondo a pagar. Não, a pessoa começa a ficar desesperada, que acha que o pessoal não vem, aí começa a fazer coisas dessas que são loucuras, gente. São loucuras. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que o teu orçamento não vai fechar. Você quer fazer uma programação para financiar em 10 vezes sem juros? Faz o seguinte, pega e começa a fazer anunciar a tua programação 11 meses. 11 meses. Quem fizer com 11 meses a inscrição, vai ter o direito de fazer com 10 vezes sem juros. Quem fizer com 10 meses, vai fazer 9, 8, 7, e você vai controlando isso até chegar no dia. Agora, se a pessoa quer fazer na véspera, o máximo que ela pode fazer é em uma vez. Não seria bom nem abrir o precedente para ela fazer no cartão de crédito. Mas se ela quer fazer, não tem jeito, que ela faça em uma vez. Mas a pessoa está na véspera da programação,
Está na véspera do acampamento, aí ele faz na véspera 10 vezes sem juros. Vai cobrir teu orçamento? Não vai. Alguém vai ter que entrar nisso aí. Alguém vai ter que entrar nisso aí. Você vai ter que cobrir de outra forma. Ah, Anderson, mas sempre cobre. Cobre, ok, amém, glória a Deus. Mas não está sendo feito da forma correta. O dinheiro de algum outro lugar vai entrar para cobrir esse valor que você deixou de arrecadar. Pode ser o dinheiro de uma cantina que você fez também para ajudar, pode ser o dinheiro de qualquer outra coisa, menos o dinheiro a que você se propôs. Se o dinheiro da inscrição é para cobrir as tuas despesas, o dinheiro da inscrição tem que cobrir as tuas despesas. Senão nós não estamos fazendo da forma correta. O cartão de crédito é uma bênção para a gente, mas a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a observar custos. Quando você vai vender um bolo, você vai vender um bolo. Ah, eu divido tantos, eu pego o dinheiro que eu gastei do bolo e vou dividir tantas fatias e vai dar o dinheiro que eu tenho que arrecadar aqui. Ok. Você bota o bolo na mão? Não. Você bota ou um prato e um garfinho de plástico, ou no mínimo você põe o quê? O guardanapo. Então, no teu orçamento tem que entrar o valor do guardanapo. Gás tem que entrar. Se você vai fazer o cachorro-quente, nós vamos fazer o cachorro-quente aqui, nós vamos usar a cozinha da igreja, blá, blá, tem que entrar o valor de cada coisa que você vai usar. Porque senão a gente começa a trocar 6 por meia dúzia. E eu tenho visto muito disso, trocando 6 por meia dúzia. E a pessoa não se atenta. Anderson, vamos ter que fazer esses cálculos? Tem, pelo amor de Deus, tem que fazer. Tem que fazer. Você tem que prever o gás, você tem que prever a luz, você tem que prever o guardanapo, você tem que prever o copo, você tem que prever a quentinha, você tem que prever cada um desses gastos, porque nós não somos ajudados por governo nenhum. Nós não temos financiamento nenhum. É o nosso próprio dinheiro que nos financia. E se você, já dou a palavra já, e se você não prevê isso, alguma coisa vai faltar. Se faltar, de algum lugar vai ter que suprir. Fala, meu irmão. Você vai ter que ter paciência, que normalmente a gente não tem. Você vai ter que conversar bastante. Você é o gestor. Então, se você é o gestor, você vai conversar com o teu tesoureiro, quanto é que é o gasto? Quanto é que é o gasto diário de luz aqui? O gasto diário de luz aqui é tal. Quando nós fizermos esse tipo de evento, o que vai aumentar nesse gasto? Passou para tanto, passou para tal. Então, vamos botar aqui. E você vai fazendo cálculos, você vai colocando porcentagens, você pode pegar isso na internet que é tranquilo. Você, porcentagem de gasto de energia elétrica para realizar isso, isso e isso. Vai estar lá. E aí você vai incluir no teu orçamento. Ou então pega um valor, bota um valor, estipula um valor e bota ali em cima daquilo. O que não pode ser é 0 a 0. O que não pode ser é 0 a 0. Outra coisa que aconselho a vocês, e aí eu vou fechando a minha palavra aqui. Uma das coisas que eu aconselho a vocês, se vocês vão fazer cantina, trabalhem com doações. É muito melhor. Oi.
Então, segura aí um pouquinho. Para eu fechar aqui, eu vou abrir para perguntas nessa área toda, tá? Deixa eu só falar isso aqui, que como eu pensei que era na mesma área, a gente está voltando ainda, mas eu vou abrir para perguntas. Então, gente, trabalhem com doações. A doação de um irmão que vai te trazer um bolo ou que vai te trazer o que quer que seja, ela vai dar muito mais resultado do que se você for lá comprar para poder vender. Quando você vai em algum lugar comprar, você já está gastando combustível, você já está gastando o seu tempo, Quando você mobiliza o povo para o povo doar a você, que seja que sejam os insumos para fazer uma feijoada, para fazer um churrasco, para fazer o que for, que sejam os insumos para você fazer um bolo, aquilo ali já vai ter uma vantagem muito grande com relação ao que você vai conseguir receber de retorno na venda daquele produto. Amém? Eu sei que é chato, eu sei que é, mas a gente precisa aprender a gastar o nosso dinheiro. Quanto mais nós aprendermos a gastar o dinheiro, nós aprendermos a economizarmos naquilo que nós estamos fazendo, mais resultado nós teremos na casa do Senhor, mais coisas nós veremos na casa do Senhor, mais coisas nós teremos para louvar ao Senhor, mais motivos teremos para louvar o Senhor, se nós cuidarmos pacientemente e com zelo daquilo que Ele coloca na mão da gente. Amém? Agora eu vou abrir para pergunta, mas ele mais duas pessoas, para eu liberar vocês rapidinho. Aqui, ó. Já está. É só uma dúvida. Se eu tenho um instrumento na igreja e ele precisa fazer a manutenção, um teclado, e eu mando esse teclado para a matriz fazer a manutenção, e o técnico me fala assim, me dá 2 meses para eu ajeitar esse teclado. A igreja teria um teclado para repor o que não tem lá? Não. O que acontece? Vamos usar o exemplo. Vou te usar o exemplo. Vou usar o teu próprio exemplo. Se você me dá um teclado e você não fala com o técnico, normalmente você tem que falar com o administrador. E o administrador vai estipular um tempo necessário para isso. Normalmente eu estipulo 1 semana, que é o tempo que eu tenho para poder fazer isso. Se eu tiver um teclado, e houve épocas, hoje não, porque, como eu falei, as coisas hoje mudaram muito. Então, durante todo esse período que nós tivemos de obra, que nós tivemos de gasto, nós fomos pegando as peças que nós tínhamos de reposição e fomos colocando nas congregações, para que elas não ficassem sem. Entendeu? Então, porque muitas vezes, não tem jeito. O teclado não tem solução, a caixa não tem solução. Então, a gente coloca a reposição. Eu, normalmente, falo o seguinte, você vai ficar realmente 1 semana sem teclado. Eu não dou a pílula. Você vai ficar 1 semana sem teclado. Agora, se eu não tiver como resolver o teu problema em 1 semana, aí sim, aí eu posso providenciar alguma coisa. Entendeu? Mas, normalmente, como eu falei, a minha posição é de ser o chato. Então, eu vou dizer, você vai ficar sem som. Você vai ficar sem teclado, você vai ficar sem guitarra, até que eu possa resolver esse problema. Isso é interno, né? Isso não é geral, não. Anderson. Vai lá. Quem fala? Aqui, Paulo Henrique. Fala, Paulo. Eu não consegui entender por que você colocou produtos de limpeza como despesa variável. Você faz um estoque por trimestre, alguma coisa assim? Porque você pode cortar. Você pode cortar. Você pode cortar do mais caro para o mais barato. Você vai ter uma despesa, mas essa despesa você pode reduzir ou cortá-la. Você pode chegar para o teu irmão e pedir para os irmãos trazerem como doação material de limpeza. Mas você não pode pedir para eles trazerem como doação luz. Entendeu? Não pode trazer como doação água. Já aconteceu em diversos locais onde você, irmãos, estamos com esse problema assim, vamos cortar esse valor, mas cada um traz aqui uma vassoura, cada um traz um não sei o quê. Você pode negociar com isso. Entendeu? Você pode negociar. A gente está muito acostumado, eu costumo falar isso, nós aqui,
nessa pós-modernidade, nós estamos muito acostumados em termos já tudo dentro da igreja. Os nossos avós já foram diferentes. Os nossos avós tinham o costume de trazer as coisas para a igreja. Nós já estamos naquela questão de que nós vimos, não, ó, tem que estar o ar funcionando, tudo bonitinho, tem que estar o produto de limpeza, tem que ter uma equipe de limpeza. Nossos avós, eu lembro, embora contem para mim, que o meu avô, para poder ter água, meu avô trazia um latão nas costas, ia para a congregação, que é a congregação aqui, Rosa de Saron, ele vinha de São Cristóvão com um latão nas costas, parava na congregação Rosa de Saron, fazia o culto na congregação Rosa de Saron, botava o latão nas costas de novo e trazia para Nova Brasília, para poder fazer. Então, é algo que é inimaginável para nós hoje, né? A gente quer a coisa mais pronta direitinho. Deus abençoe vocês. Nosso próximo encontro será dia... tem mais um ali, peraí. Boa noite, eu sou da congregação Porta Formosa, me chamo Léo. Fala, Léo. Numa dúvida que eu tive aqui, pensando no que o senhor falou nesse período, dentro do meu orçamento mensal, eu tenho gastos fixos e gasto variável. Um exemplo ali, digamos que produto de limpeza. O senhor seria a favor do barato que não limpa ou do caro dentro do meu orçamento que eu consiga, dentro dele, ter uma economia menor, entre aspas, tendo um gasto acima, mas uma economia na limpeza a mais do que eu comprando produto que não venha atender aquilo que eu venho usar? Não, produto que você não vai... Produto que não vai limpar, não vai limpar. Você está jogando dinheiro fora. Agora, existem algumas coisas que viraram sinônimo de produtos. Por exemplo, eu preciso de uma palha de aço. Mas tem outras palhas de aço. Bombril não é a melhor. Bombril não é a melhor. Sabão em pó. Mas tem o surf, que também limpa. Ele só não vai, você não vai lavar a roupa com ele, mas você vai. Agora imagina você comprar, um Omo para jogar no banheiro. Alguma dona de casa aqui faz isso? Pegar o Omo para jogar no banheiro? Não faz isso. Você compra o surf, entendeu? Então a gente muitas vezes dá como sinônimo de qualidade a marca, mas nem sempre. Nem sempre. Agora, também tem o outro extremo. O outro extremo que você está comprando um produto que é água pura. Então, você não vai fazer isso. Você tem que saber dosar a questão. Onde é que tem? Por exemplo, eu tenho aqui produtos aqui que não tem nome nenhum. Eu tenho detergente, eu tenho panos, eu tenho que não tem marca nenhuma. Mas que você está sentindo algum cheiro ruim aqui, você quando for no banheiro, você vai sentir um cheiro excelente. E esse trabalho é o trabalho até do meu porteiro ali, o pastor Luciano sabe disso. Ele pega o produto grande, vai diminuindo em cada frascozinho para o pessoal ir limpando. Tá bom? Próximo encontro, daqui a 15 dias, se eu não me engano. Daqui a 15 dias. Que Deus abençoe vocês. Espero não ter sido tão chato como eu imaginei que fosse. E uma boa aula que o pastor Cedecias é bem melhor. Pode ficar tranquilo. Alô.